Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? Oh, não tem como eu falar. Eu não falar desse tipo de coisa, é complicado. A nossa cultura, a nossa sociologia, nossa filosofia de vida popular, entenda, popular, tá? Aquilo que é muitas vezes passado de experiência, de boca a boca, os clichês, as descobertas psicológicas que viram clichês de frases, e como se aquilo fosse definitivo, é um problema. Olha, isso tem uma capacidade tão suprema de nos castrar, de nos impedir de ir além de uma maneira tão profunda, tão enraizada, que ela é somente repetida, muitas vezes, de geração em geração, de pai para filho. Isso é uma confusão. É por isso que, de vez em quando, eu quero ressignificar, trazer um significado mais completo, mas não absoluto, não definitivo, porque sempre tem que ter esse momento de construção, de desconstrução. Então eu quero mais uma vez desconstruir para construir. E a palavra que eu quero fazer isso hoje, eu já fiz com o medo, vou deixar o vídeo aqui na descrição. E a palavra que eu quero trazer hoje é o impossível. Ah, menina, o impossível é um negócio complicado, viu? O impossível o interessante é que psicologicamente nós temos a tendência. Exemplo, se eu falo impossibilidade, impossibilitado, a gente pensa em algo temporal. Impossível, a gente pensa em algo definitivo. Acabou, não tem jeito. Só que eles são praticamente da mesma origem. Praticamente não, eles são da mesma origem, né? Só que o significado popular é totalmente... Ele se bifurca, cada um vai para um lado. E o impossível... Ai meu Deus. Eu quero que você entenda que o impossível é apenas um ponto de vista. O impossível, ele pode ser uma impossibilidade, um impossível temporário, um impossível familiar, um impossível cultural, um impossível social, um impossível sociológico, um impossível tecnológico. Então, a impossibilidade, muitas vezes, é uma questão de era, é uma questão de geração. Você deve ter assistido, lógico, imagino eu, né? Aos filmes dos Vingadores, Homem de Ferro. E no filme do Homem de Ferro, no 2 ou no 3, se eu não me engano, existe um momento que ele está mexendo nas coisas do pai dele que é falecido. E ele bota um vídeo antigo passando, ele mexendo em alguma coisa e ouvindo. E o pai dele falando alguma coisa, acabou a gravação, ele encosta na mesa e fala alguma coisa assim: Tony, querendo dizer assim que eu queria poder fazer mais, mas eu estou limitado pela tecnologia da minha época. Mas eu sei que você vai fazer muito mais do que eu. Olha que interessante isso. Isso é uma coisa que tem que fazer a gente pensar. Porque até os sobrevivencialistas, eles falam esse tipo de coisa. Quando a pessoa está numa situação extrema, do abalo psicológico, que é o primeiro passo da sobrevivência, é a sua mente. E lá eles falam que o otimismo mental
A esperança, ela consegue fazer o seu corpo ir além do limite dele. Assim como eles citam também uma história que eu ouvi, que era, até então eles falando que era verídica, isso eu li num livro de sobrevivencialismo americano, do exército americano, e ele falando de que tiveram pessoas que foram resgatadas, as suas mazelas físicas foram curadas, mas ela morreu. E pessoas fortes, novas, no auge da vida, e ele falou assim, ele foi resgatado já sem a esperança de viver. E essa esperança continuou, que ele morreu no hospital. Olha que interessante. Então essa postura de espírito, essa postura mental, emocional, ela é extremamente importante diante do impossível. Porque quando eu enxergo o impossível como algo definitivo, dependendo da situação, eu entro em pânico. É geralmente o que acontece quando a pessoa, um exemplo, a pessoa perde o emprego na pandemia. Aquelas pessoas mais ansiosas, com pensamentos mais medrosos, mais pessimistas, elas entram em parafuso, elas entram em colapso. Elas têm uma crise emocional muito grande, porque elas já veem toda uma situação formada e elas passando dificuldade, fome, morando na rua. Então, assim, o apocalipse surgiu na mente dela e aquilo é real. E muitas vezes eu quero te explicar que nós somos os nossos profetas. Nós somos os profetas do caos da nossa própria vida. E essa profecia, nós aceitamos tanto ela que nós somos os culpados por ela se tornarem realidade em mim e na minha vida. Porque eu vejo aquilo, então eu já ajo sem esperança e vou caminhando para aquele buraco que eu mesmo previ e pré-visualizei. Isso é muito perigoso. Então as pessoas com pensamento mais ansioso, que geralmente têm a tendência a serem mais medrosas nesse ponto, essa insegurança do futuro, elas geralmente entram em pânico, elas geralmente têm as crises de ansiedade, as crises de pânico, a síndrome de pânico, né? E elas entram em uma estafa mental que gera uma estafa emocional e como eu já falei, a coisa se realiza em mim. E é nesse momento que muitas vezes elas procuram psicólogos, ajuda espiritual, de amigos, para que as pessoas tragam de volta a esperança que eles não enxergam, porque é impossível para eles. Então a impossibilidade é um ponto de vista. A impossibilidade é algo que muitas vezes eu cheguei diante, e também a impossibilidade também é apenas uma conveniência. Eu estou indisposto de fazer aquela situação, eu viro falar, não, é impossível. Temos os espertinhos. Eu já fiz isso também. tem sim, a gente é muito conveniente também. Mas outras vezes não. Eu olho a situação e aquela situação, para mim, até pela minha falta de experiência em resolver um problema, eu não consigo passar daquilo. Então, naquele momento é impossível para mim. E o interessante é que existem algumas coisas que a gente pode fazer que nos ajuda a vencer esse momento de impossibilidade. Uma delas é nós nos habituarmos em autossuficiência. Entendo o que eu quero dizer, autossuficiência diante de um problema. É na improvisação. Nós não temos a ferramenta, nós vamos criar a ferramenta. Aquele material, aquela máquina, aquele caminho não tem pronto para vender, nós vamos criar alguma coisa a partir do que nós temos à mão. Isso é muito importante, esse incentivo à criatividade, essa inspiração à criatividade, ela nos ajuda diante de uma impossibilidade. Então a minha mente, que já teve contato com a criatividade inventiva,
de inventor, então eu consigo inventar alguma coisa, eu consigo criar alguma coisa que já é criada ou que nunca foi. Sabe onde que eu me inspiro muito com relação à minha criatividade, que eu sempre assisto? São vídeos de invenções. Tanto de máquinas que inventaram, que a gente não vê, como de invenções a partir do nada. Invenções a partir, seja de garrafa PET, seja de fósforo, seja de... enfim, para consertar todo tipo de coisa. Então esse tipo de coisa, ele me inspira ele trabalha a minha mente para que eu seja mais criativo. E essa criatividade, nesse momento, ela vai te ajudar e me ajudar a superar uma impossibilidade. Compreende? Então, o impossível é um ponto de vista, muitas vezes limitado pela época, como já falei, pela tecnologia, pela cultura. Então nós temos que ter muito cuidado. Quando eu falo cultura, família, sempre as pessoas vão tentar nos limitar. Sempre. Eu já cansei de ver aquelas pessoas que muitas vezes nós nos permitimos sermos limitados para não ofender alguém. Então a pessoa bateu o pé, isso aqui não tem jeito, e você vê que se você falar que tem jeito, ela vai ficar com raiva de você. Então muitas vezes a gente aceita uma impossibilidade por uma questão de constrangimento, que pode passar, e pode ser ensinado de uma outra forma, mas dependendo da urgência tem que ser sim quebrado esse constrangimento de uma maneira mais assertiva, para que a pessoa não fique ofendida ou se ofenda o mínimo possível. Então as pessoas sempre vão ser empecilhos, impossibilitadores nas nossas vidas. Tem pessoas que vão nos jogar para cima, e tem pessoas que vão nos jogar para voar, e tem pessoas que vão nos prender na terra e dizer, é impossível. E muitas vezes elas vão fazer isso por inveja. Elas vão fazer isso pensando mais ou menos assim, você não pode ser melhor do que eu. E muitas vezes a pessoa tem medo de ir além, então ela fala que é impossível para que você fique junto com ela ali embaixo, para que ela se sinta melhor. Isso também é muito comum. Então cuidado até com as companhias com as quais você anda, as pessoas que você escuta. Então a impossibilidade é uma ilusão. Tudo é possível se você tem aquele pensamento de que existe apenas uma barreira que precisa ser passada. Como eu vou passá-la? Somente isso. E uma coisa que me dá muita esperança, que enche a minha mente de força para passar o impossível, é justamente a minha fé. A minha fé, ela me ajuda, porque eu consigo enxergar o futuro com esperança, e mesmo que a desesperança e o desespero venham e me tremam de medo, a minha fé se levanta e fala, aqui não. Porque eu confio no zelo e no cuidado de Deus por mim. Porque mesmo que tudo dê errado, o Senhor ainda é por mim, porque tudo coopera para o meu bem. Não tem como eu não dizer esse tipo de coisa. Por mais que esteja a pandemia, a bênção corre atrás de mim. A minha sorte é o meu Deus que sustenta a minha sorte. Quando eu erro, eu acerto, porque tudo coopera para o meu bem. Entendeu? E esse momento de fé, Deus, por mim, Ele abre a porta. É simples assim. Então a impossibilidade é uma questão de ponto de vista limitado por alguma coisa específica que pode e precisa de alguém para ser passado. Isso pode demandar tempo, mas isso não quer dizer que não vai acontecer. Quem imaginaria que estaríamos vivendo a era do raio laser? Quem imaginaria que estaríamos vivendo a era de ir para Marte? E por aí vai. Pensa nisso. Não deixe ninguém dizer que é impossível, porque você pode superar a impossibilidade, principalmente em Cristo. Grande abraço, que o Senhor te abençoe e até a próxima.